Então nós vamos orar. Hoje nós vamos iniciar o assunto chamado guerra espiritual. Então hoje nós vamos para outro assunto, nós terminamos o assunto reino de Deus e nós vamos para a guerra espiritual, tá? Então vamos orar agora. Senhor nosso Deus, santo, bendito, Deus glorioso, Deus exaltado. Tu és o Senhor da nossa vida. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre a Tua palavra e nos traz revelação, meu Pai. Meu Deus, se o Senhor não nos conduzir à verdade, nós é que não poderemos andar. Se o Senhor não nos revelar, nós não temos como saber, porque tudo vem de Ti para nós. E nós te pedimos em nome de Jesus, que mais essa noite, Senhor, Tu venha nos impactar, falar conosco e abrir os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nosso tema hoje é guerra espiritual. Guerra espiritual. Nosso tema é guerra espiritual. Amados, conselho a vocês, anotem. Eu vou dar tempo de vocês anotarem dessa vez. Eu preparei para vocês o estudo sobre guerra espiritual, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito o conhecimento bíblico de vocês. Primeiros pontos que eu preciso falar sobre o que nós vamos tratar nesses dias a partir de hoje. Primeiro, nós não vamos estudar nenhuma espécie de misticismo, ou seja, nós não vamos partir para a experiência, nós vamos trabalhar com o que está na Bíblia. Então nós vamos nos ater no que a Bíblia diz. Se por algum motivo de experiência, você teve algum conhecimento de alguma coisa ou outra, nós não vamos nos ater aqui a falar disso. Nós vamos trabalhar com os textos bíblicos. Então, a Bíblia falou, nós vamos falar. A Bíblia não falou, a gente não vai falar. Tá? Talvez eu entre em algum ponto ou outro para trazer algum esclarecimento, mas o objetivo aqui é ser bíblico. Nós vamos tratar de textos bíblicos. Então, se prepare para anotar. Se prepare para abrir a Bíblia. Se prepare para você ver muita coisa que você vai se perguntar, mas como é que eu dizia que isso era assim? E aonde está escrito que era assim? Então nós vamos trabalhar com isso. A vantagem da Bíblia é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, é muito bom você ter a certeza de que as coisas que nós vivemos, elas estão respaldadas na palavra. É muito complicado quando nós praticamos, falamos de um monte de coisas que nós aprendemos e nós não temos o verdadeiro respaldo sobre isso. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui e eu vou dar 35 pontos. Quem me responder isso? Quem conseguir me dar essa resposta? Por favor, meus amados, me digam rapidamente. O ponto não é pela pergunta de agora, é pela próxima depois dessa. Eu quero fazer uma pergunta. Qual é o nome de Satanás quando ele ainda estava nos céus? Qual é o nome? Lúcifer. Eu dou 60 pontos para quem me achar um versículo bíblico que diga o nome Lúcifer. Então como é que você sabe que o nome dele era Lúcifer? Alguém pode me responder isso? Ah, porque eu aprendi, né? Porque um dia alguém me falou. Igual aquela música, né? Um dia me disseram que eu... Né? Pois é, então, um dia alguém te falou isso. Mas você sabe aonde isso está? Não sei.
Não sei. Não? Tá bom. Então, é só para vocês começarem a ficar encasquetados o que vai acontecer nessas aulas. Vamos lá. Vamos lá. Começando. Guerra espiritual. Capítulo 2. Primeira coisa. Batalha espiritual é um tema de importância crucial para todo cristão. O cristão, ele precisa conhecer de batalha espiritual. O cristão precisa saber o que é batalha espiritual. O cristão precisa fazer batalha espiritual. Ele precisa entender que ele está numa batalha espiritual, porque ele querendo ou não ele está. Ele crendo ou não ele está. Ele gostando ou não ele está. Você, gostando ou não dessa realidade, eu quero lhe dizer que você está no meio de uma guerra espiritual. Isso você não tem como correr. E como toda guerra, ela é constituída de batalhas. Nós vamos estudar que para vencermos uma guerra, nós precisamos vencer as batalhas. Nós não venceremos nenhuma guerra perdendo as pequenas batalhas que completam a guerra. Então, no meio desse caminhar, tudo no reino do Espírito se move por princípios espirituais. Então, as guerras espirituais, as batalhas espirituais, elas se movem por princípios. E nós vamos conhecer esses princípios. Nós vamos estudar os níveis da batalha. Nós vamos estudar os tipos de batalha. Nós vamos ver aquele que é o nosso inimigo. Nós vamos conhecer o exército do nosso inimigo. E nós vamos conhecer as armas que nós temos para vencer a batalha. Então, podemos ir para frente aí? A introdução, já deram uma notadinha aí? Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. O termo batalha espiritual não é encontrado na Bíblia. Alguém sabe me dizer, eu dou 100 pontos para quem me der um versículo que fale a palavra batalha espiritual. Alguém tem esse versículo para me dar? Alguém procura na sua concordância bíblica ver se encontra? Não, querida, batalha espiritual. Eu quero a palavra batalha espiritual. Eu quero o... Oi. Pois as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais. Mas existe algum versículo que fale o termo batalha espiritual? Hã? Não? Amados, eu estou perguntando. Podem responder. Se eu estiver errado, que assim seja. Houve batalha no céu. Mas aonde... né? Eu quero saber se alguém tem um versículo escrito batalha espiritual. Alguém me dá? Quem dá mais? Não? Querem uma concordância exaustiva da Bíblia para procurarem? Não? Então tá. O termo batalha espiritual não existe na Bíblia. Ele não existe nem nos originais. Mas, apesar do termo não existir, a Bíblia está repleta de exemplos de batalhas espirituais. Que foi o que todos vocês falaram. Guerra nos céus. As armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Então, por mais que um tema possa não ser dito com essas palavras na Bíblia, a Bíblia ela está ensinando sobre essa realidade que existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha invisível. Então, é preciso conhecer o assunto e ser adestrado dentro dos princípios para nós termos vitória nessas batalhas. Porque
sendo uma batalha invisível, as nossas armas também são invisíveis. É fundamental que nós venhamos a fugir dos excessos e das fábulas. Porque no meio do tema de batalha espiritual, tem muito excesso, tem muita fábula, tem muita coisa que acaba não sendo verdade ou sendo exagerada. Tem heresias no meio, com certeza. Tem muita heresia no meio. É necessário viver, conhecer o equilíbrio, e somente a palavra de Deus pode trazer o entendimento do que é realmente aplicável na guerra espiritual. Então, diante disso, vamos lá. O que é batalha espiritual? Vamos conceituar a batalha espiritual. Porque a gente fala batalha, qual é o conceito? Primeiro, eu quero dar 3 pontos sobre batalha espiritual. Primeiro, batalha espiritual é a guerra em que Satanás e suas hortes espirituais da maldade lutam contra a humanidade. Batalha espiritual é a guerra entre Satanás e a humanidade. Isso é a batalha espiritual. Segundo, batalha espiritual não é uma guerra do diabo contra Deus, e sim de Satanás contra o homem. Batalha espiritual não é uma guerra entre o diabo contra Deus, mas é uma guerra do diabo contra nós. Porque, primeiro que ninguém guerreia contra Deus, cara. Ele é todo poderoso. O diabo já perdeu. Jesus já ganhou. Deus já estabeleceu. Já está consumado. Ele já tem um destino dele. Deus não se move, não precisa. Deus é Deus. O diabo, ele luta contra nós. O diabo, ele quer destruir a sua vida. O diabo quer destruir tudo aquilo que Deus criou na sua e na minha vida. Satanás só sabe operar de 3 formas: matando, roubando e destruindo. Terceiro, guerra espiritual é a guerra do ser humano contra a sua natureza pecaminosa, contra o mundo e contra o diabo. Então a guerra espiritual, ela também é a guerra do homem contra a sua própria natureza, contra o pecado, contra o mundo e, claro, contra o diabo. Você tem um inimigo nessa terra que se chama Satanás. Você tem um inimigo. O ser humano, ele sendo crente ou não, ele está inserido nessa guerra. Todos estão inseridos nessa guerra. Satanás não tem pena do incrédulo. Ele destrói o incrédulo. E ele não tem pena de você que é crente. Ele quer destruir você que é crente. Satanás quer acabar com a humanidade, quer destruir a imagem de Deus na humanidade. Ele quer matar tudo aquilo que era vida. Tudo aquilo que era vida. Então, por que é necessário nós conhecermos de batalha espiritual? Por que nós precisamos conhecer sobre esse assunto? Em primeiro lugar, porque Satanás trava uma guerra pessoal contra cada indivíduo do planeta. O diabo trava uma guerra pessoal contra cada pessoa, contra cada vida. Eu não estou falando isso para você ter medo, mas eu preciso posicionar você dentro de uma realidade, e você precisa entender que existe uma guerra pessoal contra você. O negócio é pessoal. O negócio é direto. Satanás
ele trava uma guerra contra cada um de vocês que estão aqui. Ele trava uma guerra contra cada ser humano que está aí fora. Por isso, 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão, buscando a quem tragar. Existe uma guerra pessoal. Não pense que você está aí feliz, brincando na sua vida, e o diabo está brincando também. O diabo só vai fazer uma coisa durante 24 horas do seu tempo: tentar tragar você. O diabo passa todos os momentos tentando tragar você. Por isso a exortação é: sede sóbrios, vigilantes, porque o vosso adversário está em derredor. Então vamos continuar. Por mais desatento que você esteja, acredite, existe um inimigo que quer destruir você. Você está lá muitas vezes desatento, mas existe um leão, que não é o leão de Judá. Ele brama como leão, querendo tragar, querendo destruir. Não. Essa imagem era para ser engraçada, mas o tema é muito sério, né? Parece o leão do imposto de renda, mas esse leão aí não dá para parcelar a dívida, com esse leão aí não dá para brincar. Esse leão aí, ele vem para roubar, matar e destruir. Não existe indivíduo nessa terra que não esteja inserido nesse contexto. O projeto do diabo é desfazer toda obra de Deus na humanidade. Então, existem alguns extremos na batalha espiritual. Existe o extremo de você achar que tudo é o diabo, tudo que acontece é o diabo, mas também existe o extremo do cara pensar que nunca é o diabo. E fique atento, porque muita coisa que acontece é a operação de Satanás contra você. É a operação do diabo, querendo lhe destruir. Segundo lugar, por que eu tenho que conhecer de batalha espiritual? Porque é no reino do Espírito que as coisas são construídas primeiro. Então eu preciso conhecer de batalha espiritual, porque as coisas acontecem primeiro no campo espiritual. É lá que as conquistas começam. É lá que as coisas são construídas. Como Romanos 4,17 diz, como está escrito: por pai de multidões eu te constituí. Perante aquele no qual eu creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então existe uma construção espiritual, como Efésios 1,3 diz: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então existe um local espiritual onde as bênçãos são constituídas, onde as coisas são conquistadas primeiro. Existe uma região celestial onde tudo está ali primeiro, para então ser trazido para a terra. Então eu preciso conhecer de batalha espiritual para trazer as coisas que são de lá para cá. Isso nós precisamos entender. Muitas vezes nós queremos conquistar as coisas, só que nós não aprendemos que temos que conquistar lá primeiro,
para depois trazer para cá. Existe um preço a ser pago. Existem conquistas que somente podem ser alcançadas mediante batalha espiritual. Existem coisas na sua vida, coisas na minha vida, que nós só vamos alcançar mediante guerra espiritual. Existem coisas que você somente vai conseguir trazer à existência se houver batalha, se houver oração, se houver guerra espiritual. Existem libertações na sua vida que você só vai alcançar mediante batalha espiritual. Enquanto você estiver apático, enquanto você estiver à mercê, enquanto você não tomar uma posição de guerra, de batalhar, existem coisas que não vão desatar na sua vida. As bênçãos espirituais são conquistadas mediante batalha espiritual. Então é preciso haver uma consciência de guerra, é preciso haver uma consciência de batalha, é preciso haver um posicionamento. Efésios 6,13. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra nada que nós podemos ver. A sua e a minha luta, ela é contra hostes da maldade, contra seres espirituais. Então você não vai conseguir fazer nenhum tipo de guerra espiritual, vencer nenhuma batalha espiritual com armas que sejam carnais. Você não vai vencer o diabo no grito. Você não vai vencer nada em relação às hostes da maldade na força. São hostes espirituais que precisam ser combatidas de forma espiritual. Amém? Tudo bem até aí? Ok? Então vamos lá. Um dos princípios de qualquer batalha é conhecer o adversário. Não tem como eu entrar numa guerra sem que eu conheça quem é o meu inimigo. Como é que você já imaginou? Um país luta contra outro país e ele não conhece o inimigo? Como é que ele vai? Ele tende a ser surpreendido. Ele não sabe a força do inimigo. Não sabe se o inimigo é mais forte na infantaria terrestre, se é mais forte no ataque aéreo. Ele tem que conhecer o inimigo. Então nós também precisamos conhecer o nosso inimigo. Contra quem nós estamos lutando? Nós acabamos de ver que não é contra a carne, contra sangue. Contra quem nós estamos batalhando? Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando e o que ele é capaz, quais são as armas dele e como ele age. Mas pense bem, por que nós temos que saber quem é o nosso inimigo? Primeiro, para que a gente não venha, de alguma maneira, a subestimar o nosso inimigo. Eu vejo uma porção de gente subestimando Satanás. Uma porção de gente. Eu vejo um monte de crente que diz assim, eu rio na cara do diabo. Esse otário. E pisa, e vai. Gente, isso é perigosíssimo. Você está lutando contra um ser invisível, milenar. Um ser que conhece você, muitas vezes até melhor do que você, porque você às vezes é tão complicado que não se entende. Você está lutando contra uma criatura que passa todo o tempo da existência dele querendo te tragar, buscando estratégias, coloca demônios ao teu derredor para ficar te vigiando, te conhecendo, te estudando. E você muitas vezes subestima isso. Subestima a batalha. Entra aonde Deus não te mandou entrar. Entra de uma forma que você não se preparou para entrar. E depois vem um levante, você não está pronto. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quantos já fizeram uma coisa para Jesus
E depois veio um levante, que quando veio o levante, o negócio foi que tu ficou zonzinho. Quando aconteceu isso? Olha, Jesus, olha, ó, tá vendo? Pois é. Despreparo. Entrar numa guerra e não saber com quem está guerreando. Entrar numa guerra e não estar pronto para a guerra. Isso é despreparo. Por outro lado, por que eu tenho que saber quem é o meu adversário? Porque eu não posso também superestimar o meu adversário. Tem gente que o diabo é tudo. Que o diabo tem tanto poder ou até mais do que Deus. Tem gente que tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo. Então ele superestima. O diabo é o todo-poderoso da vida dele. Fala mais no diabo do que em Deus, a Bíblia fala. Enfim, não tem um equilíbrio. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Porque nós não queremos subestimar. Mas em hipótese alguma, também queremos superestimar o nosso adversário. Queremos botar ele no lugar dele. Amém? Então nós vamos andar hoje e nós vamos estudar um assunto que a teologia chama de satanologia, que é o estudo de Satanás. Tá? Nós vamos estudar biblicamente, tudo que a palavra fala sobre esse ser. Tudo. Não se preocupe, não é para lhe assustar, é para lhe dar conhecimento. Se der tempo, ainda hoje a gente acaba com ele, mas tudo bem, não tem problema. Pelo menos nós vamos descrever tudo, talvez não dê tempo. Mas haverá uma próxima aula que eu vou mostrar as nossas armas, que vocês vão ver, são muito superiores a tudo que ele possa ter, a tudo que ele possa contra nós. Mas nós precisamos conhecê-lo. Oi, querido. O senhor perguntou aqui para a classe se alguém havia feito já alguma coisa para Jesus e percebeu o levante. Não sei se é o pensamento de todos os meus parceiros e parceiras aqui da classe, mas, por exemplo, quando eu estava na igreja convencional, sempre havia aquela... A gente só conhecia o lado, assim, só explorava mais as coisas de Deus, etc e tal, e sabia que existia um Satanás, mas que a gente também não procurava, não era ensinado a conhecer esse lado. Depois que Deus levantou o projeto celular nas igrejas celulares, aí vai para o encontro, e eu já vi muitos dos nossos irmãos virem de lá com aquela força do Espírito, aquela coisa de dizer, agora eu vou pisar na cabeça do diabo, agora ele vai se ver comigo, e ainda arrasta o pé no chão, né? E eu nunca vi, assim, tantos dos nossos irmãos, assim, de repente, quase que em sua totalidade, se desviar e fazer alguma coisa, porque desafiaram, e houve mais uma intensidade. Eu acredito que em toda batalha tem o seu começo, então cada começo ele começa assim de uma forma bem estratégica, e depois a proporção que a batalha ela vai se intensificando, vai também se exigindo mais de um exército ou dos soldados, né? Então aí a gente não está, às vezes, apercebido, e de repente, como o diabo ele está ao nosso derredor, a gente devia estar vigiando 24 horas, né, nessa batalha, enfrentando tudo. De repente a gente desleixa, e aí o inimigo vem da rasteira e às vezes estraga. Na verdade, é uma batalha, né? É uma guerra. Não é uma brincadeira. E guerra não é uma coisa que... agora eu vou dar uma dormidinha aqui, que eu vou tirar uma pausa da guerra. Você pode tirar uma pausa. O seu inimigo não tira. Então, nós vamos continuar nisso aí. Vamos lá. Primeiro, como é que eu vou conhecer o meu adversário? Primeiro, a Bíblia nos ensina alguns elementos do caráter de Satanás pelos nomes que ela dá ao diabo. Então nós vamos estudar rapidamente alguns nomes que a Bíblia dá a Satanás. Presta bem atenção. Primeiro nome, diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. O diabo, que vem do grego diabolos, ou diabolos.
Diabolos. Que quer dizer o quê? Caluniador, difamador, acusador, falsário, vigarista. Quer dizer, o príncipe dos demônios, o autor de toda maldade, o que persegue as pessoas de bem, criando inimizade, instigando o pecado, afligindo o ser humano, caluniando, levantando falso testemunho. Então, diabo fala dessa personalidade de Satanás. Então, em primeiro lugar, ele tem uma personalidade mentirosa, falsária, caluniadora. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu irmão. Como é que uma criatura que tem esse caráter... Deixa eu fazer uma pergunta. Você daria alguma coisa a uma pessoa com caráter assim? Você queria um cara desse como teu amigo? Já pensou um amigo teu aí, um falso? Quem já teve amigo falso aqui? Mulher nem se fala, né? Ah, é aquela falsa, né? Aquela falsa. Sabe como é que... Amiga, ai, beijinho, né? Aquele negócio todo, né? Mulher é um negócio impressionante, né? Aquela falsa, né? Era a melhor amiga, mas falsa, né? Aí, pensa o seguinte. Essa criatura tem esse caráter, caluniador, falsário. Aí me diz uma coisa, como é que as pessoas querem se dar o direito de querer entrevistar endemoniado? Uma criatura com um caráter desse, tu acha que vai falar alguma verdade? Tu acha que uma criatura dessa vai poder te dar alguma instrução? Aí eu vejo que tem pessoas que vão lá e querem entrevistar o diabo para terem conhecimento espiritual. Como é que tu age? Não é porque eu vou pela rua da esquerda, eu espero ele passar, falar com a maroquinha, e aí eu dou uma pernada. Então o cara quer pegar a estratégia de batalha espiritual com o diabo. Tu já viu o inimigo se entregar, rapaz? É igual aquele cara que vai jogar xadrez com o outro. Aí ele começa a dizer, tu vai jogar onde agora, hein? Até parece que o cara vai falar. Isso é uma guerra. Tu acha que o teu inimigo vai te contar como é que ele age? Deixa de tolice. O cara faz entrevista com o demônio e acha que vai ter verdade vindo de um cabra desse, meu amigo. Não tem verdade nesse ser. É caluniador. É mentiroso. Então isso me faz pensar o seguinte também. Quem vive esse caráter, tem problema, meu amigo, porque está vivendo o caráter do diabo. Isso fala do caráter do diabo. Vamos continuar. Eu deixo. Enquanto eu estou falando isso... Oi? Tá bom, deixa. Aquela letra ali é grego, não precisa escrever não, que é meio complicado desenhar ela. Só. Então, este é um pouco do caráter do nosso adversário. Mas tem mais. A Bíblia também dá outros nomes a ele. A Bíblia também diz que ele, além de diabo, ele é Satanás. Mateus 12, versículo 26. Ele é Satanás. Que quer dizer adversário. Alguém que se opõe ao outro em propósito ou ação. Príncipe dos espíritos maus, incita a apostasia contra Deus e ao pecado, engana os homens pela sua astúcia, diz que os adoradores de Deus estão sob seu controle. Satanás, adversário. Então, meu amigo, eu quero te dizer claramente nessa noite, você tem um adversário. Adversário não é alguém que você pode numa hora estar brigando e na outra amigo, não. Adversário é teu inimigo
de corpo e alma. É adversário, é inimigo. É contrário. Eu acho engraçado que eu vejo gente fazendo batalha espiritual. Primeiro que a gente faz batalha espiritual igual videogame, né? E vai, e agora? Pega isso e tal, e vai. Faz um negócio todo, né? Aí eu vejo que o cara faz batalha espiritual. Aí ele sai da igreja, ele vai tomar um chazinho com o diabo depois. Aí ele vai bater um papo com Satanás, ele comunga com o pecado. Ele comunga com a vida de pecado, vida mundana. Ele chega no emprego dele e se transforma. E aí ele acha que está fazendo alguma batalha. Meu amigo, você está andando conforme ele gostaria que você andasse. Você já está derrotado numa atitude dessa. Ele é o vosso adversário. Tá bom. Tudo bem, pode anotar. Vai ter um pedacinho disso aí. Vai ter. Satanás, adversário. Adversário de Deus, seu adversário. A Bíblia também chama ele de Beelzebu. Já ouviram essa? Sai daqui, Beelzebu. Beelzebu quer dizer Senhor das moscas. O nome dado a Satanás como príncipe dos espíritos malignos. Beelzebu, o Senhor das moscas. Tá? A palavra Baal, ela quer dizer Senhor. Tá? Então, Baal Peor. Então, sempre fala Senhor de alguma coisa. Beelzebu, que vem de Baal Zebur, quer dizer Senhor das moscas. Tá? Então, vamos lá. Você está pequenininho, né? Já deve ter escrito isso aí, né? Senhor das moscas. Mateus 12, 27. Jesus diz, se Beelzebu expulsar Beelzebu, logo ele estará dividido, e casa dividida não subsiste. Né? Então vamos lá. Belial é outro nome que a Bíblia também dá para Satanás. Belial. Está lá em Deuteronômio 13, 13. E em 2 de Coríntios 6, 15. Belial, que quer dizer indigno, sem dignidade. Sujo. Então não pense que ele tem regras para lutar. Não pense que ele vai olhar para você, que coitadinho, bonitinho, que cara bonzinho, mas ele é tão bonzinho com os outros. Ele não tem dignidade, ele é indigno. Ele é sujo. Belial. Indigno. Agora vamos conhecer alguns títulos de Satanás. Nós vimos alguns nomes, vamos conhecer alguns títulos. Em 1 João 5,19, ele é maligno. Maligno. Que fala que ele é o quê? Ele é essencialmente mau. Ele é maligno. O seu interior é mau. Ele tem pensamentos maus, atitudes maus, não existe nele bondade, ele é todo mal, ele é maligno. Não existe nenhuma bondade nele. Não existe arrependimento, não existe compaixão, é maligno. Ele é também tentador. Ele é tentador. Em 1 Tessalonicenses 3,5, ele é o tentador. Ele é aquele que está sempre oferecendo, sempre tentando, sempre atentando contra a vida. Negociando, sempre seduzindo. Ele é tentador. Maligno, tentador.
Satanás não é a força do mal, ele é a personalidade do mal. Ele é o príncipe deste mundo. João 12:31. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o Deus deste século. Ele é o Deus deste século. 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Ele é o Deus deste século, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele é o Deus deste século. Então, meu amado, se Ele é o Deus deste século, as criações desse século, acredite, elas estão influenciadas por esse Deus. Pelo Deus de tudo que nós vemos de imundície contra a palavra de Deus. Ele é o príncipe da potestade do ar. Na próxima aula nós vamos ver o que é potestade, o que é o principado, o que são tronos. Ele é o príncipe da potestade do ar. Perceba o seguinte. Efésios 2:2. Quero chamar a atenção a vocês disso. Efésios 2:2 diz assim: nos quais andastes noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Ele é o príncipe. Ele governa e comanda as potestades do ar. E por fim, ele também é o acusador dos nossos irmãos. Então esses são títulos do diabo. São títulos de Satanás. E todos esses títulos e nomes, eles caracterizam o nosso inimigo. É contra essa criatura, esse ser que você e eu guerreamos todos os dias. Contra toda essa malignidade. Então, sendo assim, se ele tem o título de maligno, então não espere dele bondade. Se ele tem o título de tentador, acredite, o trabalho dele vai ser tentar. Agora, como é que esse ser se apresenta na palavra de Deus? Quais são as representações dele na palavra de Deus? Ele se apresenta em primeiro lugar como a serpente. Lá em Apocalipse 12, versículo 9. O que é a serpente? O que fala serpente? O que quer dizer? Serpente é um símbolo de sagacidade. Então, ele é a serpente, ele é sagaz. Mas lá em Apocalipse, também, diz que ele é o dragão. Ele é o dragão. E o que é um dragão? Calma, não é mulher feia. O que é o dragão? Dragão, ele é... O que é o dragão? Mitologicamente, é uma grande serpente. O dragão, ele é aquele ser com cara de leão, ele tem pata de leão, ele tem cauda de serpente, né? E isso mostra algumas características de Satanás. As patas de leão falam de velocidade. A cauda de serpente fala de sagacidade. Então nós estamos falando de um ser que tem velocidade. Ele não é onipresente, mas ele é rápido. Ele tem a sua rede de comunicações, ele tem o seu
grupo, ele consegue se comunicar com muita velocidade, agir com velocidade. Ele também é anjo de luz, em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele se apresenta como anjo de luz. Também temos isso. Essas são algumas representações dele na palavra. Agora, um pouco da personalidade dele. Vocês já viram quantos versículos a gente já olhou? Então vocês estão vendo que cada pedacinho aí tem um respaldozinho, tem um versículo, tem um porquê. Isso é para você estudar. Isso é muito importante você ter esses. Satanás, ele tem intelecto. Ele não é um ser burro. Ele raciocina. Ele tem intelecto. Satanás possui emoções. Satanás possui vontade. E Mateus 25, 41 trata ele como uma pessoa responsável pelos seus atos. Então ele não é uma força, ele não é uma representação de algo que não existe, ele não é uma abstração do mal, ele é uma pessoa responsável, moralmente responsabilizada. E em Jó 1, ele é tratado como uma pessoa, ele é tratado por um pronome pessoal. Jó se refere a ele como um ser, uma pessoa. Então, o diabo é um ser que tem intelecto, emoções e vontade. Satanás. O que mais que ele tem além? Essa é a personalidade. O que mais que nós podemos ver sobre ele? Vamos lá. Características de Satanás. Características. Ezequiel 28, 14. Ele é uma criatura. Efésios 6, de 11 a 12. Ele é um ser espiritual. Ezequiel 28, 14. Ele pertence à ordem angelical dos querubins, mas com uma diferença. Ele pertenceu a uma ordem única de querubins. Ele foi um tipo de querubim único. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Ele era da classe dos querubins, mas ele era de um tipo único de querubins. Em Ezequiel 28, 12, ele era a mais exaltada das criaturas. Então, por essas características, nós vemos que Satanás, ele tinha poder. Ele tinha autoridade. Apesar da queda, ele não perdeu o poder. E ele tem autoridade sobre este mundo. Sobre as coisas que foram entregues a ele. Então, vamos lá? Eu não entendo. A parte que tem menos texto, vocês demoram mais? É, tá ruim de ler? Ok. É que a Naira desenha os coraçõezinhos. William, eu te amo. Eu te amo, meu amor. Oi? É que a mão dói, né? Você passa escrevendo no trabalho. Então, vamos lá. Traços da personalidade de Satanás. Uau! Coisa longa, né? Falar desse cara. Vocês já tinham parado para ver todos esses detalhes na palavra sobre ele? Tem bastante coisa, né? A gente fala muito do inimigo, mas pouco se para estudar o inimigo.
Então vamos lá, traços da personalidade. Ele é um homicida. Ele é um mentiroso. Mas vamos dizer, por que é importante saber? É importante saber porque você vai saber que aquilo que se parece com tudo isso, você já sabe que não vem de Deus. O que se apresentar para você como mentiroso, como homicida, como maligno, não é de Deus. Cabe a você rejeitar. É um pecador quanto mais, peca desde o princípio. Na verdade, nós sabemos que ele é o mesmo, querida, porque o mesmo versículo fala duas características. É um acusador e é o nosso adversário. São características desse ser. Características próprias dele. É um homicida, mentiroso, é pecador, é acusador e é nosso adversário. Amém? Ok? Ok? 1, 2, 3 e já. Eu não estou dando tempo para vocês. Normalmente eu passo tão mais rápido que isso. Vocês estão me enrolando. Vocês já terminaram de escrever. Vocês estão me enrolando. Vocês estão me enrolando. Mas vamos lá. Mas vocês estavam aí parada. Limitações de Satanás. Quais são os limites dele? Até onde ele pode fazer? Até onde ele pode operar? Primeiro, ele não é onisciente. Não. Ele não é infinito. Tem gente que fala do diabo, parece que o cara é quase Deus, né? Pinta um negócio do cara que parece que é infinito. O diabo vai te ouvir. Cuidado, não pensa que ele pode... Já pensou no negócio? Não pensa, porque só de pensar, não fala esse nome. Tem umas igrejas aí que a gente entra, você não pode nem orar. Você tem que orar assim: Senhor, repreende o inimigo, porque se falar o nome já ficam se tremendo. Sua ação pode ser resistida. Se ele pode ser resistido, ou seja, ele não tem todo o poder. Ele não pode contra a sua vontade, ele pode ser resistido por você. Está lá em Tiago 4,7, se o diabo pode ser resistido, então ele pode ser derrotado. Deus impõe limites a ele. Então, essas são as limitações, este é o campo de atuação de Satanás. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é infinito, ele pode ser resistido pelo crente e ele é limitado pelo poder de Deus. Deus o limita e o barra. Ele não tem toda a liberdade. Ele é limitado pelo poder de Deus. Agora vamos dar uma estudada. Vamos abrir Ezequiel 28, 12 a 15. Vamos estudar rapidamente esse texto. Ezequiel, para dar uma descansada na mão de vocês. Ezequiel 28, de 12 a 15. Você não precisa copiar o versículo. Ezequiel 28, de 12 a 15. Ok? Beleza. Ezequiel 28, de 12 a 15. Vamos lá? De 12 a 15. Vamos lá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Eu vou ler o que está aqui na tela. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeição em formosura. Tu estavas no Éden,
o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Vou parar rapidinho por aqui. Primeiro, deixa eu passar aqui. Ele era querubim ungido. Isso fala de uma classe única. Repara que não fala querubins, fala querubim ungido. Ele era de uma classe especial, específica. Imagine que quando Deus criou Lúcifer, o criou numa classe única, um ser único. Deus não criou vários Lúcifers, criou um. E ele foi tido como querubim ungido, consagrado. A Bíblia diz também que ele, além de querubim ungido, ele era aferidor de medida. Ou seja, se necessitasse alguém de algum padrão de beleza, algum padrão no reino de Deus, ele era um aferidor de medida. Ele era o top, ele era o mais, ele era a medida, ele era algo que poderia ser comparado. Tipo, você chegasse para Deus e falasse: Senhor, me mostre algo grandioso no teu reino. Ele falaria: Lúcifer, aferidor de medida. Ele é elemento de comparação. Então esse era Satanás antes da queda. Querubim ungido, aferidor de medida. E no texto que você leu comigo, a Bíblia diz que os tambores foram criados quando ele foi criado. Foram criados para ele usar. Ele era adorador. Ele ministrava diante de Deus. E a palavra diz que ele estava no Éden. No Éden como Lúcifer. Ele estava no jardim de Deus. Ele ministrava, ele estava diante de Deus. Então imagine a ira desse ser quando vê Deus colocando o homem no lugar que era dele. Oi? Você percebe como a coisa fica mais claro? Você começa a ver o seguinte: olha, ele tinha um lugar no Éden. A Bíblia mostra que as pedras preciosas o adornavam. E ele perde a glória e o homem é colocado no lugar dele. No Éden. Imagine a ira desse ser. Então não brinque com essa criatura, porque essa criatura tem uma ira milenar. Ele tem uma raiva alimentada por séculos. Uma ira, um ódio. E ele era um aferidor de medidas, então ele era poderoso. Agora sim, respondendo a pergunta que eu fiz, de onde vem a palavra Lúcifer? Aonde é que nasceu isso? Em Isaías 14:12, vamos abrir lá? Vamos abrir lá. Vamos abrir o texto. Abrir a palavra no texto de Isaías 14, versículo 2. Isaías 14, versículo 2. Isaías capítulo 14, versículo 12. Eu vou ler, preste atenção. Como caíste do céu. Quem caiu do céu? Tá. Ó estrela da manhã, filha da
alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Tu és a nossa estrela da manhã. Cordeiro. Quem é? Jesus. Vou explicar isso para vocês, antes que a coisa embole. Calma. Vou explicar. Isaías 14 está falando de uma estrela da manhã que caiu. Jesus caiu? A Vulgata, que é a tradução em latim da Bíblia. A Vulgata. Vulgata é uma tradução da Bíblia em latim. Foi a primeira tradução do hebraico, do Antigo Testamento, foi a Vulgata. Ela era em hebraico, foi traduzida para o latim. As pessoas não conseguiam ler hebraico, tá, gente? Até como hoje não conseguem ler, as pessoas não liam naquele tempo também, tá bom? Então alguém teve que traduzir para uma língua boa. Alguém achava o latim bom, né? Mas tá bom. Traduziram para o latim. Naquela época não tinha muita língua assim também, não. Não tinha o inglês, não tinha o português. Então, traduziram para o latim. Aí, no latim, a palavra estrela da manhã é Lúcifer. Que quer dizer fonte de luz. A palavra Lúcifer, o nome Lúcifer que nós damos, é a tradução em latim, na Vulgata, para estrela da manhã. É daí que vem o nome Lúcifer. É daí que se dá o nome de Satanás antes da sua queda de Lúcifer. Porque a palavra Lúcifer quer dizer fonte de luz, aquele que tem luz. E uma estrela, o que ela tem? Luz. Deu para entender agora? É daí que vem. Então, quando diz estrela da manhã, alguns biblistas referem-se que isso fala do rei da Babilônia. Ou então, trata-se do planeta Vênus, porque Vênus é considerada a estrela da manhã, porque você está de manhã, você consegue ver Vênus brilhando. É uma estrela que você consegue como estrela da manhã. Só que tem uma coisa linda, presta atenção nisso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha isso aqui que é legal. Lúcifer era a estrela da manhã que caiu. Considerada como Vênus, a estrela que brilha mesmo de manhã. Mas quando o sol nasce, Vênus desaparece. Ele some. Quando o sol brilha intensamente, ela some. Assim como Jesus, quando ele vem, Lúcifer some. O diabo some. Porque Jesus não é a estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Ele é essa estrela, esse poder. Ele está além, ele não é só a estrela da manhã que caiu. Ele é o sol da justiça, ele é a grande estrela. Ele é aquele que apaga a presença de Lúcifer. Assim como Lúcifer era a estrela da manhã que brilhava, Jesus é o sol da justiça que apaga todo rastro e toda a presença de Lúcifer. É isso que o texto quer dizer quando fala estrela da manhã que caiu. E Jesus é a nossa estrela da manhã, porque ele é o nosso sol da justiça. É isso que o texto está dizendo, na verdade. Então, Lúcifer vem desse texto. É daí que vem o nome Lúcifer. Isaías 14:12, na tradução da Vulgata, estrela da manhã queria dizer Lúcifer, aquele que tem luz. Amém? Então, quando alguém te perguntar por que Lúcifer, você agora sabe dizer. Da onde vem? Alguma dúvida até aí? Não? Tudo bem? Vamos lá. Vamos fazer uma pequena análise de Isaías 14, versículo 12 a 20. Isaías 14, de 12 a 20. Nós já vamos concluir. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias, no teu coração eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, no monte da congregação eu me assentarei, nas extremidades do norte eu subirei acima das mais altas nuvens. Isso é Satanás na
viagem da cabeça dele, né? Serei, estava delirando, devia ter fumado umas aí. Serei semelhante ao Altíssimo. Aí olha aí, serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova, não vai ser semelhante a nada, ao mais profundo do abismo. Os que te viram te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este que fazia estremecer a terra? É esse que fazia tremer os reinos? É esse troço que punha o mundo como um deserto, que assolava as suas cidades, que seus cativos não deixavam voltar soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, coberto de mortos, atravessado a espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, pois destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Esse texto aí, fazendo uma análise rápida. No versículo 15 ao 20 você vê o poder. Você vê o poder dele. No 15 ao 20. No versículo 13 a 14, você vê o pecado dele. Eu subirei ao céu. E olha o que ele dizia. Presta atenção nisso. Acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os anjos. Queria estar acima de todos os anjos. Eu subirei acima das estrelas de Deus. Segundo, no monte da congregação me assentarei. Ou seja, quero ser adorado. Vou me assentar na congregação para que todos me adorem. Imagine, nós estamos falando dos céus. Deus está assentado na congregação e os anjos de todas as criaturas celestiais adorando a Deus. E ele desejou estar naquele lugar. Subirei acima das mais altas nuvens, querendo usurpar a glória de Deus. Querendo tomar o que era de Deus. E serei semelhante ao Altíssimo. Possuirei o céu e a terra. Queria ser dono de tudo. Receber adoração, imitar a Deus. Presta atenção nisso. Quando a gente fala que Satanás caiu, não foi uma coisa qualquer. Não se está falando de um mero sentimento. Houve uma possessão sobre ele, um desejo de ser Deus. Analise esse texto e veja o que passou pela mente desse ser diabólico. Olhe os sentimentos que ele sentiu. Olhe o tamanho do ego, olhe o tamanho do sentimento, olhe o que ele quis ser. Olhe como ele viu. Eu quero ser acima dos anjos. Eu quero receber a adoração que Deus recebe. Eu quero usurpar a glória de Deus e eu quero ser dono dos céus e da terra. Eu quero ser Deus. Agora, antes que tu fique assim, segura a lapada agora. Abre lá em 1 de Timóteo. Mas segura essa firme, meu amado. De gosto essa para ti. 1 Timóteo 3,6. E eu vou ler para você com todo carinho. Presta atenção, olha o que o diabo falou e olha o que eu vou ler para você. 1 Timóteo 3,6, segura essa aí, ó. E dorme com esse barulho aqui, ó. 1 Timóteo 3,6. Tá seguro aí? Prepara. Lá vai. 3,6. Só para você saber, só para introduzir antes que você leia, está falando daqueles que querem servir a Deus no ministério. Os líderes, oh coisa linda. Está falando de você, amado. Está falando de mim. Olha o que está falando aqui, ó. O líder não pode ser neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Ou seja, você e eu não podemos ser tolos, neófitos, para cair no mesmo erro que o diabo. E quantas pessoas estão num lugar desejando o lugar dos outros? Desejando a posição que é dos outros.
desejando ser o que não foi chamado para ser, desejando ter o que não foi chamado para ter, querendo subir no meio da congregação e ser exaltado e receber a adoração pelos seus feitos. Para que não seja neófito e não caia nu na condenação do diabo. Deixa eu te dizer só essa coisa aqui, ó. O diabo adora plantar no coração do homem os mesmos sentimentos que houve no coração dele. O diabo adora colocar no coração dos servos de Deus a mesma rebeldia que houve no coração dele. Satanás faz isso. Então acorde. Isso é guerra espiritual. Isso é batalha. Ele adora colocar isso dentro dos corações. Então, amados, ele foi expulso dos céus. Ele foi julgado no Éden. Ele foi julgado na cruz. E ele será lançado no fogo. Satanás já está condenado. Ele foi expulso dos céus. Foi condenado no Éden. Ele foi julgado por Cristo na cruz. E ele será lançado no lago de enxofre ardente. Mas se você não quiser ir junto, sai de 1 Timóteo 3,16. Melhor, 1 Timóteo 3,6, né? 3,6. Para que não caiam na condenação do diabo. Amém? Eu falei que era um estudo completo sobre Satanás. Pergunta. O senhor comentou que tem muitos, porque pode haver muitas heresias, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre isso. Quais os livros o senhor recomendaria, assim, com confiança que a gente poderia ler? Por exemplo... Olha, um livro muito bom, mas ele é grosso, a Bíblia. Esse livro aqui, ele vale muito a pena, a Bíblia. A Bíblia é um livro que eu recomendo que você leia continuamente, de cabeceira, todos os dias. Mas fora a Bíblia, se você quiser algum livro de um homem que pode te auxiliar alguma coisa ou outra, olha, os livros da Ana Mendes são muito bons, tá? Tem umas espinhazinhas, mas dá para você tirar de letra, não é nada de outro mundo, é tranquilo, tá? Os livros do Jim Sherman, de batalha espiritual, são bem conscientes, são livros assim que eu digo bem equilibrados, são bons, tá? E aí eu não vou falar dos que eu não gosto, porque aí fica antiético. Então eu vou falar só dos que eu gostei. Esses dois são bons, são legais. Tem um livro chamado Porcos na Sala. Eu não vou falar dos que eu não gostei, porque senão... Os Porcos na Sala é um livro muito bom, que fala de batalha espiritual ao nível pessoal. Fala de libertação, tá? É um livro que eu considero muito bom. Mas tem um Porcos na Sala. Eu não lembro o autor, não. É velho. Tu acha que tu nem pensava em ser gente, Jéssica, nessa época ainda. É velho o livro, olha. Mas é bom. Procura Porcos na Sala, que eu não conheço outro livro com esse nome. Acho que Porcos na Sala você acha tranquilo. Tem... de um casal, é muito bom. O livro é muito bom mesmo, tá? O do Jim Sherman é um livro antigo dele que... eu gostei muito na época que eu li. Muito mesmo, assim, é um livro bem consciente, fala de batalha espiritual a nível de cidades, pessoas, a nível pessoal. É muito interessante, o livro dele é bom também, do Jim Sherman. Esse aí, de Vitória em Vitória. Eu não li esse, minha esposa tem recomendado para vocês. De Vitória em Vitória, do Harold Caballero. É em inglês com espanhol o nome do cara, né? É Harold Caballero. Mas, são livros bons, são livros bem interessantes para a gente
para você aprender isso. É um tema muito rico. É um tema muito rico. Agora, se você quer, aí vem a minha outra dica. Se você quer aprender, olha, o que a Bíblia fala, mas assim, é livro, não é explicativo, é um livro de estudo, é versículos, tipo assim, como eu estou colocando. Expulso da sua posição nos céus, versículo, pá, vai lá. Aconselho a vocês a comprarem Teologia Sistemática Pentecostal, volume 1 e 2, da CPAD. Teologia Sistemática Pentecostal. Por incrível que pareça, esses assuntos não estão nas teologias sistemáticas tradicionais. Pentecostal. Claro, por incrível que pareça, você pegar a teologia do Barkoff, não está, do Charles, não está. Esses assuntos não estão. Tem 3 assuntos que são importantes você saber quando fala em batalha espiritual. Satanologia, que é o que nós estamos falando. Angiologia e demologia. São 3 assuntos importantes, porque são assuntos que você vai pegar um livro como esse, de teologia, que ele vai te falar, dissecar a Bíblia inteira sobre esses assuntos. Versículos, tudinho, direitinho, igual como estou fazendo aqui. O tema e o versículo. O tema e o versículo. Teologia, por incrível que pareça, os livros de teologia, eles não explicam muita coisa. Eles são livros de faculdade. Então, é um livro que você tem o versículo, as teorias e te vira. Vai abrir e estudar. Não é um livro de um cara que está te ministrando, aí tu sai de lá se tremendo na unção. Não, não é disso. É um livro de estudo. Então, se você quer um estudo, você quer estudar, conhecer onde estão os versículos, vocês viram quantos versículos? Quantos versículos? Você vê quanta coisa você diz, puxa, passei batido nesse negócio aí. Sabia nem que explicava. Né? Fala, Haroldo. Ele corria, né? Ele corria, verdade. Isso teve muito. Isso ainda existe em algumas igrejas, algumas teologias mais tradicionais, existe. Então, isso que eu estou falando é para você aprofundar o conhecimento. Agora, não tem conhecimento que te dê autoridade. A autoridade vem pela comunhão com o Espírito Santo. Intimidade, dons espirituais. Nós vamos ver tudo isso como batalhar. Mas hoje nós estamos vendo quem é o inimigo. Oi? Estamos conhecendo o cabra primeiro. Vamos lá. Vamos retomar? Para dar um corte aqui, vamos lá? Pronto. Estamos terminando. Sua ação contra Jesus. Esse cara, ele atacou Jesus. Agora imagina o seguinte. Primeiro, ele tentou impedir a obra de Jesus de qualquer jeito. Tentou matar Jesus quando criança. Tentou de todas as formas tentar Jesus. E ainda possuiu o corpo de Judas para trair Jesus e matar ele. Mal sabia o animal que estava fazendo o propósito. Mas foi isso que aconteceu. Então eu te digo o seguinte. Se o diabo atacou Jesus, não vai atacar você? Se ele se opôs contra a obra da cruz, não vai se opor contra a obra que Deus está colocando na sua mão? Então, muitas vezes, você está desanimando, a obra que Deus colocou na sua mão está desanimando, teu grupo familiar, teu discipulado,
teus alvos espirituais, tua vida de comunhão, de oração, teu casamento está desanimando, e você não enxerga, meu amigo, que é um contra-ataque, que é uma obra do diabo. É ele vindo contra você com todas as forças para te destruir. Então acorde, você está numa guerra. Não encare isso de uma forma natural, porque não é. Você está numa guerra. Esse desânimo que você sente, eu vou para a igreja, será e tal. Acorde. Você está numa guerra. Acorde. Isso aqui serve para despertar a gente. E como é que ele age contra a humanidade? Cegando o entendimento, tirando a palavra dos corações e usando os seres humanos para se opor contra a obra de Deus. É assim que ele age contra a humanidade. Cega o entendimento. Quantas vezes você recebe uma palavra, mas o teu entendimento está cego e você não aceita, você não ouve? Quantas vezes um homem de Deus, mulher de Deus chega com você com uma palavra, você está tão embrutecido que você não recebe aquilo? Cega o entendimento. Cegueira. Arrebata a palavra do coração. Tira a fé. Torna você anestesiado para as coisas de Deus. E usa homens para se opor contra a obra que Deus tem para fazer. Acorde, você está numa guerra. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Por último, eu acho que é o último. Como é que ele age contra a igreja? Como é que o diabo age contra a igreja? Tentando o crente para mentir? Difamando e acusando? É você na sua mente aí, sendo acusado, sem paz, dificultando o trabalho da obra, utilizando demônios para te afrontar, tentar te derrubar, semeando joio, aqueles que têm cara de que são, mas não são, e levantando a perseguição contra os crentes. Essa é a obra do diabo contra a igreja. Essa é a obra do diabo contra a igreja. Então, sempre que vier contra você, todos os sentimentos, acorde, você está numa guerra. Sabe o que falta para a igreja hoje? Além de um monte de coisa? Discernimento espiritual. Precisam entender que vivem no mundo, mas não são desse mundo. Precisam entender que estão numa guerra espiritual. Falta discernimento espiritual. Falta compreensão. Falta compreender as coisas que estão ocorrendo além do que a vista vê. Além dos olhos. Discernimento espiritual. Falta de conhecimento. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amados, eu vou passar. Caso seja o último, eu volto. Vocês copiam esse pedacinho. Acho que falta pouco para vocês copiarem, não é? Tudo isso, Naira? Aleluia. Glória a Deus. Pronto, era o último.